é a nossa segunda, né, conversa pelo Meet, né, pela videoconferência do projeto Histórias Conectadas. A gente vai estar falando sobre escravidão e liberdade, né, em Santa Cruz, né, memória e historiografia, a partir dos trabalhos, né, dos professores Elias, né, que está aí, dá um sinalzinho aí, Elias, e do João Correia também, né, que está aí, e que pesquisaram, né, essa parte, né, e se debruçaram sobre esse tema em Santa Cruz, que é sempre o nosso mote, né, a gente sempre, o NOP, em muito aspecto, né, a gente é muito chato nisso, né, mas a gente não pode esquecer, né, que é Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz. Então, assim, e a partir do que a gente pode contribuir em pesquisas, em divulgação de trabalhos que falam e que abordam temas do bairro, né, de Santa Cruz, para a gente é muito válido. E é sempre recorrente a gente estar pesquisando sobre essa questão, uma vez que vira e mexe, até nos nossos próprios discursos institucionais e na necessidade de valorização do nosso local, a gente acaba recorrendo, né, a um discurso, digamos, que valorize essa presença de uma nobreza, né, e acaba que, como lembra, né, muitos pesquisadores, quando você lembra de alguém, você acaba esquecendo outras, né, e a gente está, né, quando a gente fala que foi Santa Cruz, teve uma das maiores fazendas do período colonial, né, a gente não está só falando de fazendas no sentido, né, econômico, né, e de fato contribuiu para a constituição do bairro que é hoje, mas sim também sobre grande também quantidade de escravos, né, de escravizados. Então então é grande, né, enorme, né, e de gente também escravizada. Então, nesse sentido, né, é importantíssimo a gente estar sempre trazendo de volta, sempre debatendo isso, para a gente não esquecer, né, e para a gente poder superar, né, e a partir disso, né, desse passado, conhecer esse passado, a gente poder ter mais elementos para discutir esse presente. Né, que como eu já tinha falado na parte offline, né, mas aproveitar agora que está gravando, né, que no dia 1º, né, de julho, nesse mesmo horário, né, 7 horas, nesse mesmo canal, a gente vai estar debatendo, né, a questão da negritude hoje. Né? Então, como historiadores, como núcleo de história, é importante a gente ter esse referencial de passado, mesmo a partir de trabalho acadêmico, né, que tem sempre o recorte tempo e espaço, né, deixar isso bem claro, a gente tem mas historicamente a gente tem que colocar isso, né, uma esteira de provocações, né, no tempo, para a gente poder chegar no tempo presente. Se eu não me engano, eu já fiz a apresentação, Elias, me ajudem, porque eu posso ter me perdido, mas já vou dar a palavra, né, para o Elias, que é vice-coordenador de divulgação do NOP. Do NOP também está aqui o Márcio, o André, que está mediando a sala, a Adriana também. Já esqueci alguém? Não, né? E o João, né? João é um querido, não conheço pessoalmente, né? Mas já um parceiro do NOP lá em São Paulo, né? Márcia também chegou aí agora, também faz parte do NOP. João é um querido que a gente não se conhece, né? Mas conversou bastante, e acho que depois a gente dialoga, né, mais sobre essa amizade interestadual. Então, e Fátima, né? Eu te esqueci, não, Fátima. Então, vamos começar. Você, Elias, né? Já apresentei. Vamos começar. Acima de tudo, antes de tudo, né? Eu quero dar uma boa noite a todo mundo. Meu nome é Elias. Mas, acima de tudo, eu queria fazer um agradecimento público, né? Que isso aqui vai para o YouTube, a minha esposa, porque ela está segurando as crianças lá, e está sendo difícil, né? Mais novinha, fiz 3 anos e graças a Deus ela está lá e aprontando. Aí, assim, ela me ajudou bastante nesse sentido. Queria fazer esse agradecimento. Então, vamos lá. Tem como colocar o slide aí, por favor? Então, gente, boa noite. Como vocês estão vendo aí, o tema da minha fala, e eu espero que seja um diálogo,
Vou tentar ser bastante rápido, porque eu sei que todo mundo quer participar, né? Memória Social da Escravidão e Liberdade no bairro de Santa Cruz. Eu trago aqui um esboço para a construção de hipóteses futuras. Eu fiz uma pesquisa, coisa de 2 semanas, tentando levantar essa memória de Santa Cruz. É um trabalho que ainda tem muitas críticas, né, que precisa ser melhorado, mas eu já descobri que existe uma memória social forte, ou memórias, né, sociais fortes sobre a escravidão e a liberdade de Santa Cruz. E a minha pergunta é como que eu, como historiador, e nós que trabalhamos com divulgação de história da escravidão, história do negro, professores, como é que a gente lida com essa memória social que já existe em relação a essa questão? Então, basicamente, a palestra que eu vou falar é isso, né? Então, seguindo aí, pode seguir, por favor? Eu fiz algumas estratégias de controle do que eu vou dizer para facilitar vocês que estão assistindo. No caso, para fazer a crítica do trabalho e depois aprofundar ele. Então, a gente está hoje no YouTube na época do charlatanismo, né? Então, eu fiz algumas coisas aqui que eu acho que é importante para a gente controlar um pouco o que eu vou dizer, para vocês verem se eu estou incorrendo em falar, se, por exemplo, falar sem autoridade, se eu tenho legitimidade para falar o que eu estou falando, tá? E aí vocês vão ver até onde eu posso ou não falar. Então, a minha identificação quanto autor sou licenciado em História, professor, né? Fiz em Minas Gerais. Sou pós-graduado em Música e Artes, né? Fiz uma pós-graduação onde eu pesquisei a capoeira, a música da capoeira, que eu sou músico profissional. Então, eu pesquisei a música da capoeira e usei um grupo de capoeira aqui de Santa Cruz, que foi a Abadá Capoeira, para fazer essa pesquisa. Eu sou colaborador voluntário do NOB e, profissionalmente, eu sou músico militar. Então, aí vocês já podem julgar a legitimidade do que eu estou dizendo. Para a gente tentar controlar um pouco isso, né? Está aparecendo um monte de especialista, um monte de coisa aí, e a pessoa, às vezes, não tem o necessário para falar o que estão falando. E aí vocês podem julgar se eu tenho também, né? Se eu tenho legitimidade. Porque a ideia mesmo é a gente aprofundar esse trabalho aqui. Pode seguir, por favor? Isso, obrigado. O meu roteiro vai ser esse. Vou fazer uma introdução, vou fazer algumas estratégias de controle de novo, vou desenvolver um pouco o tema, com esses 3 elementos aí, falando da memória tradicional em Santa Cruz, a memória densa, e a memória da negritude. E aí eu vou concluir. Eu vou fazer uma digressão também durante a apresentação. Pode seguir, por favor? Pode seguir o slide, por favor? Legal. Então, qual foi a problemática e a justificativa desse trabalho, né? Qual é a questão que eu quero tentar responder? A questão é qual é a memória social da escravidão e liberdade em Santa Cruz. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar no NOP, ainda na época da Dona Odalice, eu percebi que existiam profissionais e moradores que tinham essa necessidade de história, de memória, só que eles não tinham o conhecimento que a historiografia científica tem trazido. Então, a minha ideia inicial foi substituir ou suplantar essa memória. E aí foi lidando com a Dona Odalice, principalmente, e com outras pessoas, que eu fui percebendo que, na verdade, o bairro já tem uma memória da historiografia, da escravidão e da liberdade. E aí, qualquer historiador que queira ensinar ou publicar em cima disso tem que lidar com essa memória, tem que dialogar com essa memória. Então, a primeira pergunta que eu tentei responder foi qual é essa memória? E aí a pesquisa me levou a essas constatações, que existe uma memória densa, viva, em movimento sobre a escravidão e a liberdade. Ela está em diálogo, às vezes em debate, e ela tem 3 tipos principais que eu vou apresentar aqui. Pode seguir, por favor, meu amigo. Obrigado. Então, tentando facilitar também o controle de vocês, eu estou explicitando aqui as fontes que eu usei, tá? Eu utilizei alguns trechos da trilogia do professor Benedito de Freitas, mas dos que eu usei no último artigo que eu fiz para o NOP, então tá lá no blog, eu tirei. Quem quiser consultar o livro original pode consultar, mas os trechos que eu tirei são desse livro. Eu tirei alguns trechos da obra Raízes de uma professora Odalice, para também fazer a avaliação dessa memória social existente. E eu tirei alguns trechos do jornal O Quarteirão, as edições 99, 115 e 123. Então, só para mostrar para vocês aqui, acho que vocês estão me vendo, né? Então, para mostrar para vocês aqui o livro da professora Odalice que eu usei e as 3 edições dos jornais, tá bom? Se a gente facilitando um pouco o controle e a crítica do trabalho que eu vou apresentar para vocês. Pode seguir, por favor, meu amigo. Obrigado. Então, a metodologia que eu usei para trabalhar com esses vestígios, quer dizer, com essas fontes, né, foi ver eles como vestígios
de uma memória social ou de memórias sociais que existem no bairro de Santa Cruz. Quem tem formação histórica conhece o Mark Bloch, né? O Mark Bloch, ele apresenta, por exemplo, que a história ela se volta muito para analisar os documentos oficiais, aqueles que querem narrar o fato, de forma indireta. Então, a história ela tenta ler esses documentos de forma indireta, tentando ver o que está por debaixo desses discursos. Então, eu tentei fazer isso, eu tentei ler esses discursos, né, que pretendem uma história de Santa Cruz, ou uma narrativa que quer informar, mas eu tentei ler eles ao avesso, ao inverso, tentando ler o que eles trazem por baixo. E aí eu percebi que, na verdade, essas fontes elas revelam uma memória social densa, como eu já disse desde o início, em movimento ainda de transformação em Santa Cruz. E aí, seguindo aí, meus amigos, pode seguir, por favor, slide. Eu trabalhei com os referenciais teóricos básicos, que foram os teóricos da reapropriação cultural, que trabalham com a ideia de que os grupos sociais eles não são vazios, eles possuem algo já dentro deles, e esse algo é que a gente dialoga com qualquer projeto de tentativa de ensino, de dominação social, qualquer coisa, tem que dialogar com essa versão que já existe nos grupos sociais. Eles se apropriam de acordo com o que eles já têm. Já existe uma base na sociedade, cultural, inclusive, que permite a apropriação dos elementos que ela tem apropriado. E eu trabalhei também com alguns teóricos da consciência histórica, eu cito os nomes aí, Jacques Legloff, Mark Bloch, eu não sei francês, John Todt, John Hus, que é alemão, e outros profissionais que trabalham com essa questão da consciência histórica, o ser humano como portador já de uma consciência histórica, ele não é uma folha em branco. Quando a gente se dirige a ele, a gente já se dirige a ele sabendo que ele possui uma historicidade, um conceito de tempo já formado. Inclusive, a comunidade santa cruzense já tem uma consciência histórica. Então, eu trabalhei com esses teóricos para pensar essa questão. Então, só para terminar essa parte de introdução, duas coisas ainda. Eu faço uma... Pode seguir, por favor, meu amigo. Eu faço uma parte de autocrítica, tá bom? Que é para facilitar o controle de quem quiser aprofundar esse trabalho, eu mesmo, inclusive. Então, é um trabalho bem inicial, ele generaliza muito ainda a partir de alguns poucos elementos. Eu acho que a leitura pode ser um pouco menos pessoal e mais técnica, mais científica. Eu acho que falta explicitar um pouco melhor as teorias que eu utilizei. Eu acho que eu posso usar alguns outros teóricos também e focar mais em uma outra dessas memórias que eu vou apresentar para vocês, para a gente não ficar tão generalista no trabalho. Eu acho que falta um pouco fundamentar melhor essa hipótese de trabalho, então eu trabalhei em esboço, como eu disse, e eu acho que essa separação que eu fiz, dessas memórias que eu vou apresentar para vocês, ainda é muito arbitrária. Está muito na base da minha vontade. A análise sempre é arbitrária, né? Mas talvez eu ainda não tenha respeitado o objeto que eu estou trabalhando, tá? E aí, só seguindo aí, por favor, slide, só para sintetizar o que eu vou trabalhar, então, a minha conclusão parcial, né, pelo menos, é que parece-nos que existe uma memória local em Santa Cruz muito viva, densa, em processo de transformação. E ela se distingue inicialmente em 3 tipos principais. Ela é uma memória tradicional, ela é uma memória tensa, eu diria até ambígua, às vezes, e existe também a memória da negritude, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu vou falar aqui. Eu apresentei tudo isso na introdução para vocês controlarem melhor o meu trabalho e fazerem a crítica e aprofundar, porque é assim que a gente avança em ciência da história, tá certo? A gente avança no processo de crítica e aprofundamento. Então, vamos lá para o desenvolvimento, para não ficar mais delongas. Então, eu dividi o desenvolvimento nessas 3 etapas aí. A memória tradicional, a memória tensa e a memória da negritude. Vamos para a primeira. Segue aí, por favor. Então, a primeira memória, a memória tradicional, é a reprodução da visão senhorial sobre o escravizado e sua agência, sobre a ação desse escravizado. Ela não é simples visão senhorial. Ela é uma reprodução que ocorre por uma escolha narrativa. Então, em um determinado momento social, um determinado agente social escolhe reproduzir essa memória sobre o que aconteceu com o escravo e o que ele fez em relação à escravidão e liberdade em Santa Cruz. Então, a grande fonte que eu tenho para caracterizar essa memória é o livro do professor Benedito de Freitas, mas não é o único, ele é só um dos vestígios, tem outras fontes. Pode seguir o slide aí, por favor. Obrigado. E eu trouxe aí uma citação do professor Benedito, e ele fala dessa visão que ele tem, que é a visão, não, na verdade não é a visão dele, é a visão de um conjunto de pessoas que resolveu publicar esse livro.
porque a gente tem que pensar o livro não como um ato de autoria solitária, mas como um projeto de edição, de capa, de editoração, de leitura, de venda, de consumo. Então, todo esse processo social de produção do livro, eu leio ele como uma mentalidade histórica que se alimenta, que se apropria dessa versão tradicional do que foi a escravidão em Santa Cruz. Então, essa citação é uma fonte que indica isso, né? Então, para quem quiser ler, a famosa escravaria da fazenda de Santa Cruz, constituída de uma multidão de homens, mulheres, crianças disciplinados e obedientes ao menor sinal dos padres, que os criaram e educaram no sistema de transmissões. Então, humildes seres, cujos irmãos em outros lugares serão desventurados párias, com sofrimentos que formaram as páginas mais tristes de nossa história. Aqui, reconhecidos ao tratamento recebido de seus protetores e não senhores, tornaram-se elos de uma dedicação e lealdade a toda prova, jamais posta em dúvida pelos padres, ante suas manifestações de respeito e total estima. Eu peço perdão, porque aqui eu tive que ler muito rápido, mas na leitura atenta vocês vão perceber que é uma visão que apresenta o processo social da escravidão e da liberdade como um processo de subordinação social e de aceitação passiva dos papéis. Você tem um jesuíta iluminado e você tem um escravo subordinado, obediente, que simplesmente segue ao menor sinal o que o jesuíta diz, né? Então, essa versão, a versão do jesuíta, é a versão do Império, mas é uma versão que vai ser reapropriada quase 100 anos, cento e poucos anos depois, que é 1980, pelo professor Benedito e pelas pessoas que consomem e divulgam o seu livro. Então, é uma versão que existe, essa memória de Santa Cruz, que eu diria que é uma memória tradicional, uma memória conservadora até, e do poder, né? Pode seguir, por favor. Então, é uma tentativa de interpretação do que essa memória, na verdade, ela não está exatamente narrando o que ela quis narrar sobre o processo da escravidão. Ela está, no caso, narrando o que acontece na década perdida, na década de 80. Então, você tem a década perdida, todos nós aqui acho que já conhecemos essa década, né? Eu sou de 84, inclusive é a época do lançamento do livro. Então, é uma época de questionamentos, né? Você tem ali a saída do regime militar, da ditadura, e você tem ali o processo de constituinte e a Constituição de 88. Então, é um processo de crise social, que não exatamente é a destruição da sociedade, mas é um processo de redefinição do pacto social. E aí, nesse momento, você tem essa comunidade conservadora pensando que a melhor maneira de você oferecer uma solução de futuro é que esse modus vivendi seja o modelo. Esse modus vivendi dá para dentro de outra coisa. Que modus vivendi é esse? O iluminado mandando e o subordinado obedecendo. Me parece que essa é uma leitura possível. E aí a gente vai fazer outras leituras, pode seguir, por favor, que mostra essa leitura um pouco mais confirmada. Então você tem o subordinado comprometido com o seu papel social subordinado. Você tem que somente algum tipo de perversão atrapalharia esse processo subordinado, como, por exemplo, estava acontecendo na década de 80, esse questionamento social. Esses momentos de crise trariam risco a essa aceitação passiva dos papéis, quando ele escolhe dizer que a subordinação dos escravos se tornava crescente quando você sai do domínio dos jesuítas, né? E aí eles estão recusando-se assintosamente ao serviço de rotina. Então, você tem esse momento de mostrar que, na verdade, quando esse modus vivendi entra em crise, o modelo social, que é ideal, ele também entra em crise, né? Esse modelo de subordinação social, e todo mundo aceita o seu papel subordinadamente, muito feliz. Mas aí depois, quando esse modelo se recupera, né, Leudê, né, a fazenda experimenta dias prósperos, onde o trabalho é disciplina, sempre a disciplina, guiados pela moralidade cristã, não sei, foram apanágio de uma administração fecunda e construtora, ou seja, me parece que a leitura que a gente pode fazer da década de 80 é isso. A gente está num momento de crise, mas só quando a gente recuperar esse modelo de subordinação social, de disciplina, de moralidade, é que a gente vai ter uma administração fecunda e construtora de um futuro melhor. Então, no momento de crise, você tem essa memória social se estabelecendo aí. Pode seguir, meu amigo, por favor. Então, eu apresento a hipótese que eu trago. Quem quiser pode aprofundar e criticar, inclusive, que é essa memória, essa hipótese da década perdida, né? Você tem uma crise de redefinição do pacto social que acontece com a Constituinte e a Constituição. Quero agradecer aqui, essa hipótese não é minha, acho uma boa hipótese, ainda tem que confirmar ela melhor,
Pode seguir, por favor. Mas eu quero agradecer aqui a professora Manuela Pedrosa da Silva Pedrosa, perdão, que ela que me deu os sinais iniciais desse questionamento, né? Ela me fez questionar um pouco essas fontes, ela me ensinou muito em relação a esse trabalho, eu trabalhei com ela alguns tempos atrás. Então, João Batista, eu vou pedir para você continuar, né? Você faz a sua apresentação e quando o Elias voltar, a gente retorna, que eu acho que a gente retorna com o Elias. Ter sido alguma questão com relação à conexão. Ah, sim, tá tranquilo. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço de estar aqui hoje. Eu agradeço o convite do Bruno, do Elias. Conheço o Elias há um bom tempo já. Para quem não me conhece, meu nome é João Batista, sou historiador, sou formado em História, tenho pós-graduação em Brasil Colônia, fiz aí no Moacir, fiz mestrado em História também, sou músico profissional também, militar. Bom, pessoal, o que eu queria falar um pouco com vocês é o seguinte: quando eu busquei estudar Santa Cruz, eu queria estudar os músicos da Fazenda de Santa Cruz. Embora a Fazenda tinha uma orquestra de escravos, né, que foi muito famosa no período do Brasil colonial, Brasil Império, que foi regida até pelo padre José Maurício, e eu queria entender o que era como esses escravos aprendiam música e como era esse processo. Só que daí eu me deparei que eu não encontrava documentação sobre esses escravos músicos. Aí eu comecei a trabalhar o que na fazenda? O processo de escravidão e liberdade desses escravos, através dos administradores que passaram na fazenda, né? E como esses homens administravam a fazenda e qual era a relação deles com os escravos, quais eram as repercussões que isso acontecia, né? Eu analisei 2 administradores especificamente, que foi o Inácio Garcia e o José Saldanha, e inclusive o José Garcia, ele sofreu uma tentativa de assassinato por parte dos escravos, devido à crueldade que ele tinha com os escravos, e depois ele morreu de uma forma suspeita. Eu acredito que ele foi assassinado pelos escravos da fazenda, e o Saldanha, que tinha uma visão totalmente diferente. Aí eu analiso depois o processo de liberdade desses escravos, como se deu até a completa expulsão deles da fazenda. Os libertos, eles são expulsos da fazenda no ano de 1891, e é basicamente isso o meu trabalho. Eu busco estudar como foi a escravidão na fazenda, como que essa fazenda que chegou a ter um quantitativo de 3.000 escravos, como essas famílias mantinham como esses escravos mantinham suas famílias, como eles criavam relações sociais com os moradores da fazenda para garantir esse direito, né, esse costume de ter uma família. E depois a luta deles para permanecer nas terras da fazenda, mesmo o imperador concedendo a eles o direito de permanecer nas senzalas, e o que antes eles eram vistos como um povo trabalhador, mas a partir do momento que eles recebem sua liberdade, já começam a ser vistos como vadios, e se tornam um problema para a fazenda, né? E foi basicamente isso que eu estudei, e eu estou aberto aí para perguntas, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Bruno, olha só, para facilitar, sei que tem muita gente, o pessoal quer participar, eu vou sintetizar, tá bom? Em um parágrafo aqui. Existe uma memória social, ou melhor, existem memórias sociais sobre a liberdade e a escravidão em Santa Cruz. Elas não estão engessadas ainda, elas estão em diálogo, às vezes em debate, e eu teria que apresentar aqui, mas não vai dar, porque é muita coisa e tem muita gente querendo participar. Mas, basicamente, essas memórias não estão solidificadas, estão em construção, e a função da gente, como historiador, é tentar, com a história-ciência, tentar responder, atender às demandas dessa história-memória. E é só isso que eu queria falar. Tá. Deixa eu ver se eu tenho. Tá. Acho que assim fica melhor, porque o pessoal participa também, né? Senão eu mesmo já estou aqui cheio de perguntas. Eu sei da questão, né, provocando o João, tem essa questão da liberdade, né? Você poderia falar para mim assim, só
o que teve de diferente, né, dessa liberdade da Fazenda de Santa Cruz? Né? Eu sei que tem uma especificidade aí com relação aos escravos, né, escravizados de maneira geral do Brasil, né, e como a gente tinha conversado antes, né, eles eram escravos da fazenda, né, ou eram escravos da realeza, né, vamos dizer assim, e queria que você ampliasse um pouco mais essa diferença entre os de Santa Cruz com os demais, que acho que isso ajuda também nessa questão dessa memória positiva, né, que foi criada, né, sobre essa servidão, né? Então, eu sempre falo assim que Santa Cruz não tem como você comparar Santa Cruz, por exemplo, com fazendas, por exemplo, de café, fazendas canaveiras, porque é um processo de escravidão diferente. Existia escravidão no mundo rural, escravidão no mundo urbano, escravidão dentro do mundo religioso, nas ordens, né? E Santa Cruz era uma fazenda pública, eram terras públicas. Então, quando os jesuítas são expulsos, esses escravos são incorporados ao Império Português, com a independência do Brasil, se tornam propriedades do Império Brasileiro. Então, esses escravos, eles eram públicos. Não tinha a figura de um senhor como tinha nas fazendas de café, nas fazendas de cana, né? Então, foi um processo diferente. Eles eram, até analisando os registros de batismo desses escravos, aí você vê lá, proprietário, escravo de Sua Majestade o Imperador, escravos da Fazenda de Santa Cruz. E eles próprios se intitulavam, no começo eram servos de Santo Inácio, né, dos jesuítas, depois servos de Sua Majestade o Imperador. Então, é uma escravidão, a gente está falando assim, meio assim, entre aspas, uma escravidão pública, né? Esses escravos, eles eram utilizados nos serviços públicos, no Palácio de São Cristóvão, em Petrópolis, então eles eram utilizados em várias questões. Os escravos de Santa Cruz, eles foram libertos pela Lei do Ventre Livre, de 1871, né? Que era a lei que estipulava que, a partir daquele ano, todos os escravos nasceriam livres. E também abarcava os escravos de Santa Cruz, que eram os escravos da nação. Então, o processo de liberdade dos escravos da Fazenda de Santa Cruz é um processo diferente, né? Não existia só a Fazenda de Santa Cruz, existia também a Fazenda Piauí, que ficava no estado do Piauí. E eles ficaram 5 anos, tipo, num estágio 5 anos, até receber a carta de alforria deles. Eu analisei essas cartas de alforrias, foram libertados em torno de 1.200 escravos, né? E o processo de liberdade deles foi diferente. Entendeu? Não foi igual ao processo de liberdade que aconteceu em 1888. Aí que gera um problema. Por quê? A partir de 1871, ele deixa de ser um escravo. Quando ele era um escravo, ele era uma renda para a fazenda. Quando ele se torna liberto, ele é livre. Então, ele não tem uma renda para a fazenda. Aí eles ocupam um espaço, que é as senzalas, que foi concedido ao imperador. O imperador concedeu a esses escravos, esses libertos, permanecerem, só que daí começa a gerar um conflito entre os libertos e a administração da fazenda. Entendeu? Aí você vê que eles não chegam a um consenso. Espera aí, você não tem renda, então é um impasse muito grande entre os administradores da fazenda e eles chamavam de massa de vadios. E você percebe, por exemplo, é muito interessante que, por exemplo, eu encontrei nos jornais da época de muitos envio de tropas da polícia para combater alguma coisa que estava acontecendo na Fazenda Santa Cruz. Aí você percebe que esse período de 1871 a 1891 é só conflito entre os libertos e a administração da fazenda. Então, não tem como você falar do processo de liberdade desses escravos comparando com os demais, é diferente. Agora vai. Só para costurar um pouquinho, né, do que o Elias falou, que o João falou, que a DECA, né, provocou e que o IJA confirmou, né, sobre isso,
é justamente isso, assim, o João disse para a gente, né, que existem vários documentos, né, oficiais de, vamos dizer assim, né, adaptando, né, de chamadas de diligências policiais para resolver esses conflitos, né, na Fazenda Santa Cruz de propriedade, enfim, né, e para a gente perceber como é que essa produção de memória, né, em nenhum momento, né, Elias, né, isso aparece quando você escreve, né, disseram, ou você vai recortar isso para um jesuíta, né, para poder apagar ou silenciar esse momento de revolta, né, de reivindicação de direitos, enfim, o que seja, dessa população ex-escravizada, né, ou essa massa, né, de vadios ali, e como é que isso não aparece, né? Então, tipo assim, né, tá lá, né, e esse é o nosso papel, né, de história, né, dizer o que não é dito, né? Então, tá lá os documentos, tá lá as diligências, tá lá as reivindicações, estão lá os processos, graças a Deus ainda guardados. Mas na produção historiográfica, vamos chamar assim, né, não parece, foi tudo lindo e maravilhoso, né, flores em Santa Cruz, e não foi assim, né? Então, senão eu vou ficar falando aqui meia hora. Vou passar para vocês, quem quiser aqui, alguém pode pedir para falar pelo chat, que acho que fica mais fácil também. Alguém quer falar já? Parabenizar o Elias e perguntar se ele assistiu ontem ao sensacional programa do Roda Viva, né? Em que ele dá essa visão de que a negritude precisa realmente ter esse olhar de afirmação total, de luta, né? E eu coloquei uma questão sobre um conflito que a polícia foi acionada em 1821, né? Porque algumas pessoas escravizadas da Mata da Paciência tiveram um conflito com os chinas, né? Que Dom João VI trouxe para plantar chá, né? E aí está registrado no Arquivo Nacional esse conflito interétnico, né? Asiáticos contra, né? Não sei se eram deviam ser crioulos, né? Deviam ter nascido aqui na mata, né? Mas é uma questão interessante. Esse conflito dá até um conto, né? Eu queria saber como é que foi se houve, não conheço, por isso eu estou aqui adorando, já imaginando mil coisas. Eu queria saber como é que foi essa barganha, né? Se a quantidade de escravos, o pedaço espacial era gigantesco, e como é que foi essa ideia de ceder esse espaço que eles sabiam que iam perder. Então, se tem algum registro de documentação nessa parte se eles tinham algum medo de que houvesse algum conflito, porque estava vivendo esse momento de virada do século XIX, se era meio que uma barganha ali com eles, porque no final do século XIX estava um século muito punk, de novidade, de ideias e tal. E eu queria saber se tinham, né, porque nessa época também tinha muitos liberais circulando pelo Rio de Janeiro, muitos revolucionários, muitos caras apoiando os movimentos abolicionistas. Então, se tinham pessoas infiltradas ali, como muitos advogados também, isso costuma ter muito na história do Rio de Janeiro, que dialogavam com autoridades pegando partido desses caras. Se havia algum interlocutor, entendeu? Gente, como é que foi? Se houve eu acredito, eu não sei se simplesmente Dom Pedro, não sei, Dom João, quem cedeu essa terra? Perdão, desculpa a minha ignorância mesmo. Como é que quem cedeu essa terra? Essa terra foi cedida por quem? Dom? Qual Dom que foi? Então, Alessandra, deixa eu te explicar. A sua dúvida é saber se os libertos conseguiram terras. Como é que foi simplesmente ficar ali naquela terra? É isso que eu estou achando interessante. Porque então, terra no Brasil é ouro, cara. Não, sim, deixa eu te explicar. Os libertos, os escravos, eles tinham o direito de ter um roçado. Isso no período da escravidão.
simplificando para você, quando eles se tornaram libertos, aí que entra a questão. Eu já li Benedito de Freitas, vários autores que falam que havia uma ideia que a igreja tentou ceder terras para esses libertos. Não tem nada concreto. Eu pesquisei no INCRA, em diversos arquivos que mostrasse esses escravos, esses libertos se tornaram foreiros, não consegui encontrar. Eu percebi mesmo que os libertos ficaram à margem da história. Eles não tiveram... Mas em que momentos eles foram chamados de vadios? A partir de 1871. Então, em 1871 eles pertenciam ao Império, não é? Não, eles já eram libertos. Ah, eles já eram libertos. Ah, tá, mas então estava nesse processo. É isso que eu achei interessante. Ainda, quer dizer, ainda não havia Lei Áurea, quer dizer, eles eram libertos, mas aí eles estão numa terra. Esses caras ganham, assim, entendeu? Eles conseguiram terra. Isso no Brasil, para mim, é um espaço. É isso que eu acho muito legal. Não, Alessandra, eles não, deixa eu te explicar, eles não conseguiram terra, não. Eles conseguiram o direito de morar na senzala. Porque não tem onde hoje. Tem o Vila da Cabrita hoje? Uhum. Existia 2 bairros, o Pacotiba e o Limeira, que eram 2 bairros de senzala. Inclusive, eu consegui identificar essa senzala. Era em torno de 310 senzalas. Então, esse é um espaço. Esse é um espaço com roçado. Que devia ter um roçado ali, não? Sim, eles tinham um pequeno roçado. Até, inclusive, eu encontrei... Porque aí que é a questão. Eles sofreram muito para ter esse espaço. Então, exemplo, é isso que eu acho bacana. Com certeza. Aí você imagina um cara lá, um latifundiário, o olho que ele já não devia estar nesse espaço. Sim, isso que eu achei incrível, incrível. O imperador ter cedido para eles. Sim. Eu achei isso muito bacana, eu achei isso muito... Não houve algum quebra-pau, da mesma forma que a gente está aqui conversando, não teve alguém que virou para o imperador e falou assim, pô, cara, tu tá maluco, tu vai deixar esses caras aí, manda sair fora. Aí alguém chegou para ele e falou assim, pô, não manda não, isso vai dar problema, papapá. Não teve um que propôs aí, que fez o imperador falando, não, vamos deixar os caras ali. Porque não é possível, eu não acredito que ele era bonzinho, não vamos deixar, que os caras estão ali, tadinho. Era isso que eu queria saber. O problema maior... O problema maior... A resistência negra ali. Vou ficar aqui, vou brigar, vou conseguir. É isso, entendeu? Essa resistência que eu estou falando. Por exemplo, eu encontrei, por exemplo, um jornal, assim, os escravos, os libertos de Santa Cruz produzem o seu capim, mas não têm o direito de vender. Tipo assim, eles produzem... deixa eu te explicar, Alessandra. Não é terra, assim, igual tem hoje, não. Não, vou te dar... É um pedaço de terra. Não importa. Sim, mas aí... O problema maior desses libertos vai ser os administradores, que vão, por exemplo, vão tentar dar... como que eu posso te explicar assim? Dar uma função para essas pessoas. Entendeu? Tipo assim... fazer com que essas pessoas, esses libertos, deem renda para a fazenda. Eles não davam mais renda para a fazenda e eles estavam num espaço que era muito importante. Onde é que, quando tem 1891, as senzalas são todas destruídas. Então, esses caras não falaram nada antes? É isso que eu estou interessada. Esses caras que vão reclamar não falaram nada antes? Falaram, eles enviavam ofício. Então, quem foi a voz? Eu queria saber, porque será que não tem documento, alguém? Porque com certeza, eu acredito, Alessandro, eu acredito, que tinha algum grupo, eu acredito e espero, né? Que tinha, porque na nossa história a gente não faz a história do negro, a gente não faz a história do escravo.
Devia ter alguma pressão do lado escravo. Tenha convicção, ali. Alessandra. Alessandra, deixa eu explicar. Tenha convicção. Desculpa. Alessandra, esse aqui é o problema? Não tem fonte. Não tem fonte. Então não tem, então não pode. Esse é o problema. Que vem me chama, pelo amor de Deus, que vai ser a coisa mais linda do mundo. Esse é o problema. Essa briga por parte deles. Assim, não, o Dom Pedro não me deu, não, minha filha. A gente que brigou para ficar. É isso que eu estou falando. Tem alguma coisa do outro lado, mostrando que eles ficaram ali porque eles brigaram para ficar. Ó, por exemplo, não tem isso. Eu peguei todos os almanaques, peguei jornais, tentando encontrar a presença do Liberto em Santa Cruz, eu não consegui encontrar. Boa noite, então, para todos e todas. Eu sou Iago, sou historiador também, e muito feliz de participar aí desse encontro, né, porque é um tema que eu desconhecia, né, gosto muito eu sou de Campo Grande, então eu gosto muito da história regional, tem alguns livros do André Luiz Mansur, né, que foram os primeiros livros que eu li que me elucidaram para essa questão da história regional, que também fala um pouco sobre a história de Santa Cruz, né, e esse ponto da escravidão, eu acho que é muito importante ser levantado, né? Porque realmente a gente tinha uma fazenda que era dos jesuítas, depois virou uma fazenda real e que tinham escravos. Então é necessário realmente a gente aprofundar cada vez mais sobre essa questão da população negra na Zona Oeste, né? De como que foram as vivências dessa população. Eu tenho duas questões, né? A primeira questão que eu vi no início do slide, uma foto, e na foto tinha alguma coisa referente ao quilombo da Marambaia, né? Porque parece que lá também houve uma fazenda, né? Onde a gente também onde também se tinham muitos escravos, inclusive a invasão francesa foi por ali, e pelo que alguma coisa que eu li, os escravos também participaram de uma luta com os piratas que invadiram a costa do Rio de Janeiro por Guaratiba. Houve também uma tentativa de invasão por ali, né? Teve a invasão francesa da fundação do Rio de Janeiro, mas também houve essa outra tentativa por Guaratiba. Isso é citado no livro do André, né? Então eu queria saber um pouco sobre esse quilombo, né, da Marambaia, como é que onde que fica, onde está localizado, né? Essa é uma primeira questão. E uma segunda questão é em relação ao que o Elias estava falando sobre o grupo de capoeira. Me veio muito na mente, né, os textos da professora Conceição Evaristo, que ela justamente vai trabalhar com a ideia de escrevivências, né? Que é a memória das nossas vivências enquanto negros, né? Então, eu acho que é uma autora que, de repente, pode elucidar bastante para trabalhar essas questões de memória, memória coletiva, né, memória social, justamente identificando, né, nesses grupos de capoeira, de dança, em afins, né, que precisam ser pesquisados, né, não sei se são, mas que é preciso fazer esse levantamento de grupos em Santa Cruz, não só em Santa Cruz, mas como a gente está falando especificamente, né, de Santa Cruz, que fazem essa resistência, né, que fazem que através das vivências, das experiências, vão transmitindo ali os saberes, digamos assim, afro-brasileiros, né, não é um termo muito, não é o termo que eu gostaria de usar, né, mas assim, que vão repassando, né, toda a nossa história através de oralidade, né, através de algo que não está letrado, né, e que até a gente tem uma certa dificuldade, né, em relação a esses documentos, em relação à protagonização dos negros na escrita, né, que é algo que é muito difícil da gente conseguir, mas que a gente sempre está pesquisando, buscando encontrar isso. Então são essas duas questões, né, e é só uma contribuição também que eu queria dar, né, sobre o que foi levantado pela Alessandra, né, e estava sendo debatido aqui.
O direito, existe uma coisa chamada direitos costumeiros, né? Acho que o Bruno também chegou a tocar nesse ponto, né? Que são negociações, né, feitas entre senhores e escravos, que não necessariamente davam ao escravo algo de graça, né? Mas era uma forma também de barganhar, do senhor barganhar, porque ele sabia que se o escravizado, né? E aí, no caso da Fazenda de Santa Cruz, que agora livre, em 1871, poderia fazer o que ele quisesse fazer, entre aspas também, né? Mas existiam essas barganhas, porque se, por exemplo, o senhor não pudesse conceder ao escravo moradia ou alguma coisa do tipo, algum tipo de direito, principalmente em questão de família, né? Os escravos poderiam, como fizeram, né, como foi citado pelo João, rebeliões, incursões, sequestros, né, formas de resistência mais insurgentes. Então, não só em Santa Cruz, mas isso aconteceu, acho que em vários outros lugares, né, essa questão da barganha entre o senhor, dialogar com o escravo, né, do senhor, e saber que era uma questão, que ele tinha que realmente buscar uma certa barganha ali, né? Porque se ele não fizesse isso, ele poderia não ter aquela força de trabalho, e ele precisava da força de trabalho. Ao mesmo tempo que o escravo precisava da moradia e precisava conquistar algumas coisas, né, para suas relações familiares. Então é só essa questão que eu acho que também é importante elucidar. Então ficam essas duas perguntas aí, sobre o quilombo e sobre autores negros, né, que eu acho importante para o trabalho do Elias, né, a Conceição Evaristo, por exemplo, e o Achille Mbembe, eu acho também que é um bom autor, porque ele fala de necropolítica. Eu acho que nesse processo de memória, e aí já é uma opinião aqui minha, nesse processo de disputa de narrativas sobre a memória, a Zona Oeste, né, a historiografia do Rio de Janeiro é uma historiografia muito conservadora. Então, a historiografia brasileira, na verdade. Então, quanto mais a gente conseguir ressaltar esses nossos autores, né, autores negros, que falam sobre as nossas escrevivências, eu acho que mais identificados nós vamos conseguir trazer essa relação da memória mais para perto, né? E mais, eu acho que fica algo até mais próximo. Enfim, já falei muito, já, desculpa. Não posso responder ele? Bem rápido. Sim, mas antes de você responder, eu já provoquei Pituca lá no chat, por favor, né? Agora não tem desculpa. Iago, fica à vontade, tá? O NOP aceita voluntários, a gente está lá. Quando voltar, se Deus quiser, a gente tem cafezinho, a gente conversa e produz, né? E isso é importantíssimo. Não, né? A Fátima, eu trabalho com a Fátima, né? Tá. Então, fica à vontade para se voluntarizar, tá? Eu fui lá no NOP, conversei com ela, estava com essa intenção de estar colaborando com vocês lá, mas fica à vontade. Acabou que ocorreram essas coisas de isolamento e tudo mais, mas eu pretendo fazer uma visita assim, conhecer melhor todo mundo, é algo que me interessa também, né? Tá ótimo. Aí, Elias e Pituca, por favor, depois, tá? Vou falar? Então, olha só, sobre a questão da Marambaia, eu não tenho informação, tá? Eu até peço a alguém que vai participar aí, que souber, que fale. Mas o que eu queria falar para as pessoas aí é que a historiografia sobre a escravidão e a liberdade de Santa Cruz já tem muito. O João também pode falar sobre isso. Nosso grande nome, me parece, é o professor Carlos Engelmann. Mas tem uma coletânea da UERJ também que foi lançada sobre Santa Cruz, que fala muito dos escravizados. Tem Jones Freire, vários autores que já trabalharam essa temática, de como era a família escrava em Santa Cruz, as rebeliões que aconteceram. A gente tem uma rebelião no final do século XVIII, se não me falha a memória, 1796, né? Então, assim, existe já muito material. A minha atuação no NOP é justamente fazer isso, fazer essas pessoas, a população local, saber que existe, porque a gente ainda estava muito presa a uma fonte tradicionalista, né, Bruno? E hoje a gente tem uma publicação historiográfica boa já sobre Santa Cruz, recentemente secretária do professor Manuela Pedrosa, que fala sobre os direitos de propriedade dos escravizados de Santa Cruz, e tem também o mestrado, que é voluntário no mestrado, né, formou, que é voluntário no NOP, que pesquisou também
a questão da educação dos escravizados, né, dos recém-libertos, alguma coisa assim. Então já tem muita produção, falta a gente conectar essas histórias. Eu vou mandar aqui o link do artigo que eu fiz, falando dessas novas publicações, algumas, né, que a gente tem já sobre a historiografia de Santa Cruz, que já podem ser alternativa a essa versão mais tradicionalista, né, do passado de Santa Cruz. Sim, Só isso, né? Tá ótimo. João, rapidinho, só vou te cortar um pouquinho, eu vou te pedir, porque a Pituca estava querendo ficar em silêncio, eu vou provocar ela, né? Porque ela é da... Pituca, se apresente, por favor, né? Nos dê essa honra, por favor. Boa noite, gente. Eu nasci e me criei na ilha de Marambaia, né? Saí de lá meus 14 para 15 anos. Então, toda a minha infância, toda a minha parte da adolescência foi na Marambaia. A questão do quilombo da ilha de Marambaia, ele é diferente da maioria dos quilombos. Ele é diferente porque ele não, embora tenha tido negros fugitivos que foram compor esse quilombo, né, que fugiam das fazendas do sul fluminense, né, fazendas de Paraty, fazendas de Barra do Piraí, enfim, e se escondiam lá. Mas o quilombo não foi formado por negros fujões, não foi isso. A família Breves, o comendador Breves, ele chegou a ter uma média de 6 mil escravizados, porque a ilha de Marambaia era uma propriedade do Breves, que foi um dos maiores escravagistas que a Costa Verde já teve, né? Que ele era dono de mais ou menos de Itaguaí até Valença, aquela área tudo era dele, né? Ele tinha diversas fazendas. E a ilha de Marambaia era a ilha da engorda. Os navios, os tumbeiros chegavam e chegavam a Marambaia para deixar os escravizados que chegavam de África. E ali eles ficavam para engorda. À medida que eles já estavam prontos para ser comercializados, eles iam para Saí, né? Ali em Saí, eles eram leiloados, vendidos, trocados, enfim. Eles eram comercializados ali em Saí e alguns vinham para o Rio de Janeiro, mas a maior parte da família Breves eram os escravizados que iam para as suas próprias fazendas ou então para São Paulo. Poucos vinham para cá, para o município, poucos saíam, chegavam ao centro da cidade, Botafogo, aquelas áreas de fazendas, porque naquela área do centro tinha o Cais do Valongo, né? E o Breves era mais para cá, para o lado da Costa Verde. Quando o Breves morreu, a esposa dele não conseguiu manter a ilha de Marambaia, porque vocês imaginam, hoje, a barca da Marinha leva-se 1h20 para chegar à ilha de Marambaia. Vocês imaginem naquela época que eram canoas, né? Eram embarcações bem pequenas e mais rudimentares, e o mar é aberto, né? Para chegar à ilha de Marambaia. As pessoas acham que a Marambaia é aquela ponta aqui que dá para Guaratiba. Aquela parte pertence ao Exército. Não é ali que tem o quilombo. O quilombo é lá na ponta, mar aberto, né? É justamente que para você chegar até lá, você tem que ir de barca, porque não tem como você ir caminhando. Então, o que ela fez? Porque a Marambaia, ela é dividida, né, por as praias, são uma média de 17 praias, e tinha a Praia da Armação, onde ficava
a senzala para a engorda, para o tratamento desses escravizados. Mas tinha a parte da praia principal, a parte onde eu nasci, que hoje está o Quilombo, era onde tinha o cais que a família Breves pegava ali os negros escravizados que já estavam saudáveis para ir ser vendidos. Sim, para comentar, é que tem muita coisa produzida sobre Santa Cruz. Até quando eu fui fazer o meu mestrado, eu levei até um susto. Falei, nossa, gente, o que eu vou estudar de Santa Cruz? Tem tanta coisa escrita, né? Tem, e não só sobre escravidão, tem sobre questão urbana, tem sobre questão de religiosa, sobre questão administrativa. Então, você pode analisar, por Santa Cruz ser uma fazenda pública, ela produziu bastante documento que possibilita ela ter diversos olhares. Por exemplo, eu percebo, por exemplo, que do que eu já pesquisei sobre Santa Cruz, até o Elias pode dizer, por exemplo, não tem muita coisa escrita sobre a República. Eu acho que só eu vi 2, 3 trabalhos sobre governo Vargas, as colônias de Vargas. Mas sobre Santa Cruz, tem muitos olhares, né? Tem muitas vertentes que você pode analisar. Eu vi que comentaram sobre a questão do indígena, né? O problema de você analisar os indígenas, qual é a questão? Que o historiador sempre vai se bater de frente com isso. Não tem fonte. Entendeu? Então, quando você vai ver a questão dos indígenas nessa região, eu acho que tem só uma historiadora que trabalhou sobre a questão dos indígenas, e eu assim, a questão do indígena, eu percebo que muitos questionam, não tem fonte. Não sei se eu respondi, né? Não sei se eu respondi, eu acho que foi o Márcio que perguntou, né? Foi o Márcio que perguntou. Mas tem muitos que estão aí na luta, correndo atrás de arquivo, vendo se acha fonte sobre indígenas, na região de Santa Cruz. Sim, não, tem muito trabalho, acho que tem pessoal muito da própria, né, da região da Costa Verde, né, eu até estava brincando aqui com o Iago, tem muita gente, né, da Costa Verde que está estudando essa questão indígena mais até do que a gente aqui de Santa Cruz, né? Eu acho que também vale, né? Eu acho que também entra isso também, essa pseudo, né? Que não é de fato, não é mais fácil, assim, entre as fazendas, né? Justamente como você falou, é mais fácil ter um material, né, para você poder trabalhar, por ter sido público, em si, gera uma certa facilidade, porque quem está pesquisando no mestrado, doutorado, tem o tempo para fazer essa pesquisa, né, e tudo mais. Deca, por favor. Oi, dá para me ouvir? Sim, então, sim. gente, eu estou achando sensacional esse bate-papo. Eu acho que a gente tem que ter mais encontros como esse, né, para falar sobre o protagonismo negro na Fazenda Santa Cruz, né, e não só ficar nesse discurso de sempre, de fazenda jesuítica, e também trabalhar mais na questão do bairro, sobre esses espaços dos negros no bairro, né, como é o exemplo da Estrada Cruz das Almas, né, que eu não sei se vocês, com certeza todos já leram o livro de Benedito, que ele fala que a escravaria de Santa Cruz, como todas as outras na nossa cidade, eles se reuniam em confrarias, né? E essas confrarias os deixavam mais fortes, né? Eles tiveram muitas conquistas, muita luta, porque a abolição não foi uma dádiva da princesa Isabel, né? Foram conquistas de muitas confrarias também. E em Santa Cruz a gente teve pelo menos 3, né? A Confraria das Almas, do Sacramento e do Rosário. E um desses espaços
negros no bairro é a Estrada Cruz das Almas, que remete a essa confraria. E é pouco falado sobre isso, porque a gente só fala da Ponte dos Jesuítas, só fala da Fazenda dos Jesuítas, né? E nega essa presença negra no bairro. Esse era o meu apontamento. E também, né, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, dar mais protagonismo a esses pretos dentro de Santa Cruz. Bom, deixa eu explicar. Existia Santa Cruz, a fazenda de Santa Cruz era uma fazenda, mas também era uma freguesia. Existiam escravos da fazenda de Santa Cruz e existiam escravos de fazendeiros da região de Santa Cruz. Por exemplo, ela falou das irmandades, eu já ouvi falar, mas eu não encontrei irmandade formada pelos escravos da fazenda de Santa Cruz. Eu nunca encontrei. Eu acredito que essa irmandade que ela citou, a Irmandade do Rosário, a Irmandade da Cruz das Almas, fosse feita pelos escravos da freguesia. Ou esses libertos depois têm entrado nessas irmandades. Não sei, até o Elias pode me ajudar também, porque foi até uma coisa que eu fiquei surpreso, porque eu nunca vi irmandade da fazenda. João, o Benedito, o Benedito é uma fonte primária para muita gente, né? Se tivesse mais informações sobre essas confrarias, ficaria muito feliz, né? Mas o Benedito, como fonte primária, ele cita que essas eram as devoções dos escravos de Santa Cruz, né? Então, e que mesmo após os libertos, né, desde 1871, eles tinham um lugar de reunião e de culto, onde hoje é a região da Cruz das Almas, né? Então, assim, é claro que a gente não vai ter muita coisa escrita, né? Mas de onde Benedito teria tirado essas informações? Olha, eu li o livro do Benedito umas 3, 4 vezes, e cada vez que eu leio o livro do Benedito, eu tenho felicidade e tristeza, porque é um excelente trabalho, até o Elias pode me ajudar, Elias. Só que muita coisa que ele cita, você não consegue encontrar documentação. Algumas eu consegui encontrar, por exemplo, as cartas de alforrias eu consegui encontrar. Mas, por exemplo, assim, ele fala de algumas coisas, por exemplo, de organização das esquadras, como as mulheres se organizavam para ir para o eito, como que... Porque, gente, eram 3.000 escravos. Entendeu? Como que era a vida dessas pessoas e como que essas pessoas, quando eles têm liberdade, somem. Gente, você não encontra ele nos documentos. Então, você vai ter que procurar em documentos oficiais para tentar explicar. Entendeu? Tinha as igrejas, né? Tinha a igreja que até foi demolida depois, tinha essas outras igrejas que atendiam. Por exemplo, mas da Irmandade em si, eu não consegui encontrar nada, nenhum documento que fale sobre isso. Eu sei que, por exemplo, os escravos músicos, tinha alguns escravos músicos, que, por exemplo, o Targínio José das Chagas, que foi um escravo, que aprendeu a ler e escrever, e ele se tornou mestre da banda de música da fazenda. Ele fazia parte da Irmandade Santa Cecília, que era uma irmandade do Rio de Janeiro, ele tocava, ele fez concerto, tudo. Eu consegui encontrar. Mas dessa questão das irmandades, eu não consegui encontrar. Outra coisa, por exemplo, quando há esse processo de liberdade dos escravos, por exemplo, a orquestra em si da fazenda, a banda em si, some. Você não consegue encontrar mais documentos. Aí você vê que na freguesia de Santa Cruz surgem 2 bandas, que é a do Grêmio Estudantil 15 de Novembro, e que eu até consegui umas fotos, eu coloquei no meu site, e a Fundação Musical Francisco Braga. E eu, analisando essas fotos, eu constatei a presença do negro nessas bandas. Então, eu acredito que esses libertos, eles ficaram eles se misturaram dentro da sua sociedade
mas nos documentos oficiais eles não aparecem. E você não consegue encontrar eles. E para mim seria um grande achado encontrar isso, Márcio, GMR 24 de fevereiro, isso, essa mesmo. E 1906 eu encontrei essa foto. E basicamente isso, mas eu vou até ver depois, Deca, foi até uma ideia interessante sua, porque eu nunca me atentei a essa questão das irmandades. Sim, e uma outra coisa também que Benedito cita, né, e a gente, claro, tem dúvidas quanto a essas fontes, é sobre as reunas, né, que eram mulheres fortes para o trabalho. Né, também é uma coisa para se pesquisar, que é pouco citado também, comentado. Aliás, sobre a escravaria em si, a gente se fala muito pouco, né? Fala mais sobre o protagonismo dos jesuítas. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, e eu vou conferir todas as fontes. Olha, isso que ela falou, eu encontrei. Existia escravas feitoras na fazenda. Uma delas foi até Pulquéria Rosa, eu encontrei, porque a escravaria tinha uma predominância maior de mulheres, né? A predominância maior era de mulheres na escravaria de Santa Cruz, né? Aí tinha a primeira esquadra, a segunda esquadra, a terceira esquadra, eram várias esquadras de divisões de trabalho, entendeu? E porque a fazenda era muito grande, a fazenda tinha hospital, tinha escola de música, tinha toda uma estrutura, tinha olaria, tinha... Então, você tinha pessoas direcionadas. E por exemplo, acho que uma esquadra era composta por 30 escravos, eu consegui encontrar, no caso, essa Pulquéria Rosa, que ela era uma feitora. Isso aqui foi até interessante isso que você falou. Bom, gente, não, eu quero só colocar, né, aqui, primeiramente, agradecer, porque está sendo maravilhoso, eu acho que conhecimento nunca é demais, e falar um pouco dessa visão eurocêntrica, de que também a grande importância da nossa oralidade, né, mas que é importante registrar a nossa oralidade para que a nossa história não seja apagada. E quanta coisa a gente tem, quanta riqueza, tanto protagonismo, e que às vezes a gente perde, né, porque nosso povo, a nossa história, né, às vezes eu imagino, né, que nem estava falando da senzala agora, quanta riqueza, mesmo com toda aquela questão, né? A gente se prende, né, à escravidão, aquela história toda, a gente sabe que isso é um fato doloroso, mas que quanta riqueza se devia ter dessas mulheres que sentavam, que tinham ainda, após toda uma labuta, tanta luta, tanto sofrimento, ainda ter o tempo de se jongar, de se cantar, tinha aquele canto, né? Aquele canto parecia um lamento, mas com toda uma carga histórica. E trazendo para o nosso bairro, né, que Santa Cruz, eu sempre digo isso, eu não sou nascida aqui, mas me sinto parte de Santa Cruz, porque enquanto mulher negra, eu carrego comigo toda a força dos meus ancestrais. Então, eu pertenço a essa terra a partir do momento que os meus passaram por aqui e ainda estão aqui. Eu sinto isso. E o que eu sinto também é que é como se hoje fosse um clamor por justiça, e não essa justiça, né, que está aí já implementada, estruturada também, um pouco que racista, mas que a gente pode fazer diferença, fazer justiça é fazer isso que a gente está fazendo aqui, discutir estratégia, trazer na memória, descobrir coisas juntas e registrar o que a gente está fazendo, como eu coloquei aí no chat, que nós somos protagonistas dessa história hoje. Então, nós temos uma carga de responsabilidade sobre esse trabalho, porque é um trabalho posso dizer assim, de grande importância para a gente, né? Eu estava com a câmera desligada, a gente está um pouco... hoje eu não me senti muito bem, mas vocês estão recarregando a minha bateria. Ô, Bruno, só para terminar minha parte mesmo, assim, eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu só queria dizer para as pessoas que existe uma crítica muito grande à memória social tradicional, mas já existe alternativa, tá? Tem muita historiografia boa, o pessoal falou da historiografia eurocêntrica, de fato, ainda tem. Mas hoje já tem muita historiografia boa alternativa a isso, tá? É só a gente procurar. O meu trabalho no NOP foi tentar conectar isso,
Eu até mandei o link aí, tem livros, tá bom? Tem muito material bom já. E agora a gente só precisa estudar mesmo, aprofundar esses questionamentos, tá bom? Tornar público, né? Vamos chamar assim, né? Sim, exatamente. Tem muito material bom. O professor Carlos Engelmann, ele fez assim, ele tirou tirou leite de pedra com os trabalhos dele. Ele conseguiu construir, com base em praticamente nada, né? Que o escravizado não foi permitido deixar fontes, ele construiu os trabalhos dele com muita qualidade. Então tem muito trabalho bom, sim, já. Falta divulgar, né? Não, é o seguinte, uma pergunta, né, foi respondida, que eu falei aí com o Jorge, né, sobre a questão do que aconteceu, né, se ele tinha algum conhecimento, né, após esses escravizados que faziam parte dessa orquestra, né, esses músicos, e ele deu a resposta aí também, que também, como parece que eles se perderam, né? E aí depois, nas outras formações que aconteceram, ele reviu muitos negros que, de repente, poderiam ser, né, desse primeiro grupo dessa orquestra, né, que fica assim como se fosse um buraco, né, uma lacuna, né, na história, sem saber para onde é que eles foram e o que aconteceu com eles, né? Também na questão, quando o Iago falou sobre Mangaratiba, né? Sobre a Marambaia, aliás, eu tenho um texto que aí depois eu vou até colocar, não sei se alguém deve conhecer, que se chama Racismo Ambiental. E é um texto exatamente incrível, porque eles culpam os negros da Marambaia pela destruição do meio ambiente. Então, é incrível o texto, a gente sabendo que isso não é verdade. Eu vou tentar achar esse texto e depois eu coloco, né, que foi já coloquei vários né, eu vejo sempre esse texto com os professores. Então, para você ver que isso, como vai ser tratado até no próximo encontro, né, eu vou tentar ver se eu acho esse texto para trazer para o pessoal. E só tenho que parabenizar, né, e agradecer o trabalho do Elias, do Jorge, tudo, muito, é uma coisa que a gente tem que ler, tem que ter esse material em mãos para a gente se inteirar bastante desse material, né, porque o assunto deixa a gente com aquele gostinho de quero mais, né, então, eu espero que a gente, quando passar esse período da pandemia, a gente tenha, né, a oportunidade de ter esses trabalhos em mãos para a gente também estar tomando conhecimento do teor dele, tá? Só isso mesmo que eu queria estar me colocando. Ah, que ótimo. Márcia Nazário, né? Você quer fazer alguma pontuação? Não, né? Não, fica à vontade, gente. Não, então, já fica um trabalho para o Elias, né? Ele e o professor Adinalzi também chegaram a fazer uma lista, né, que a gente, do ano passado, de pesquisa, né, de bibliografia. A gente pode estar reeditando isso também, Elias, para essa temática, e a gente fazer uma nova publicação no blog, né, do NOP, no Facebook, dessas referências, né? E a gente tem muita coisa também na biblioteca do NOP, também dentro desses livros, graças a Deus a gente recebe muita doação desses autores, do pessoal. A gente percebeu essas lacunas, novas lacunas, e é isso que a história faz, né? A gente apresenta um tema e vai vendo esses hiatos, né? E é isso que a gente está fazendo. Adriana, por favor, que aí a gente já vai, a partir do João, depois das 3 perguntas do Gabriel, a gente vai encerrando para jantar. Ok, e esse papel nosso de resgate da história, do que a gente está fazendo, desse legado, né? E da importância que se tem do trabalho, de quantas coisas a gente descobre, né? E que juntos somos capazes de fazer isso e lutar contra essa estrutura racista que extermina a gente a cada dia, que tenta exterminar porque sabe da nossa força. Então, eu cheguei a falar, né, que não sou cria daqui, mas me sinto parte daqui,
porque a história de Santa Cruz perpassa o país, né, perpassa o Brasil. Os meus passaram por aqui, passaram por muitos lugares. E cabe a nós, né, que estamos aí nessa luta, enquanto negros e não negros que apoiam a causa, porque a gente sabe de toda a responsabilidade que é de se reconstruir em cima de tantos fatos que ocorreram e que nos foram ocultados. Então eu deixo aqui também como provocação, né, de qual é realmente o nosso papel diante de tantas histórias, as que foram contadas verdadeiramente, as que foram contadas de forma equivocada e das que a gente pode contar a partir de agora. Então, acho que dia 1º aí a gente vai estar junto com esse bate-papo sobre a negritude hoje, mas que é a de ontem, hoje, a de amanhã, mas o que hoje, o momento é agora. O que a gente está fazendo hoje já implica no que a gente tem para trabalhar enquanto pessoas humanas, né? E é isso. É um assunto muito extenso, mas o que a gente faz com essa negritude que ainda não conhece sua própria história? Trazendo a realidade da pesquisa que eu fiz de algumas escolas em Santa Cruz, que eu fiquei até pasma com a resposta de alguns professores até. E hoje a gente tem muita coisa boa na mão que a gente pode estar aí trabalhando, se utilizando das leis. E é isso. Boa noite, muita axé, muita luz para todo mundo. Valeu, Adriana. Obrigado. João, mais alguém quer falar? Porque aí eu vou pedir para o João, encerrando respondendo as perguntas do Gabriel, pela hora, né? Mas vocês já sabem, né, onde o NOP está, esses debates a gente está sempre indo lá. Eu estou com saudade do café, do encontro disso, né? Eu falo do café toda hora, né? Mas é onde a gente senta, né, na antessala lá e sai coisas, né? E aquece o coração para a luta, né? E para a gente se reforçar, né, fazer essas histórias conectadas, né? São várias histórias aqui que estão conectadas. Mais alguém quer falar? Porque o Márcio Castro. Boa noite. Me ouvem? Sim, sim. A Adriana, que eu chamo das saias rodadas, né? A Adriana, ela parece que estava na minha cabeça, ela falou sobre tudo que eu gostaria de falar. Então, o que a Adriana falou aí, ela sintetizou o momento que a gente está atualmente, né? Essa longa luta humana, né? de mostrar as ações que os nossos antepassados viveram, as formas de resistência, que, como a professora Alessandra também comentou, sobre a busca de alguma representação dentro do espaço de dominação, através da força, de uma opressão, né, muito, muito cruel, né, e estamos vencendo, porque hoje estamos aqui no século XXI, já com as leis impostas e muito bem, digamos, lutadas para ter essa representatividade, poder falar dos povos escravizados, dos povos originários, né, que a gente viu hoje, né, professora Fátima, no debate lá sobre povos originários hoje. Então, é importante, estamos aqui com esse grupo inicial, que foi o NOP, mas essa onda que a gente está fazendo para nós termos esse espaço aí de vozes, né? E muito bacana ver a quantidade de mulheres que estão aqui presentes atualmente, aqui nesse debate, e colocando a voz, que é o lugar, vocês que sabem o que vocês passam, como as mulheres, como mais próximas dessa questão étnica que a gente tem que sustentar. Então, um abraço a todos e todas. Parabéns mais uma vez. É impressionante como é poderoso. Tá? Um abraço a todos e todas. Valeu, ótimo. Então, olha só, gente, pelo adiantar da hora, eu vou pedir para o João responder, né, rapidinho essa parte.
a gente vai dialogando e dia 1º, né, já anotem na agenda de vocês, dia 1º, né, a gente vai estar falando dessa questão da negritude, né, e até o que seria essa negritude, né, e até que esse hoje, né, como a Adriana já problematizou, já botou a cabeça a mil já agora aqui. João... Para as 3 perguntas do Gabriel. Ele está perguntando aqui, assim que os que foram libertos, os escravizados de Santa Cruz foram absorvidos como assalariados na coroa. Eu só consegui encontrar alguns, acho que em torno de 30 libertos que foram funcionários da fazenda. Porque o que eu fiz? Eu fui pesquisar as folhas de pagamentos, aí eu consegui encontrar esses libertos. Eram 30, 40, que eram todos relacionados a quem trabalhava na sede da fazenda, as mulheres copeiras, que trabalhavam como copeira, empregada, cozinheira, e os que trabalhavam na questão do gado, os campeiros. Eu até entendo por quê que essa grande massa não foi absorvida. Porque a grande parte dos escravos da Fazenda Santa Cruz, eles eram alugados. Tanto os escravos de ofícios, que eram carpinteiros, oleiros, pedreiros, eles eram alugados. Eles tinham uma profissão, então eles eram alugados para diversos senhores da região, diversas pessoas. Muitos comerciantes vinham em Santa Cruz para alugar esses escravos. E as mulheres para trabalhar. Por exemplo, eu encontrei uma carta de alforria de uma escrava da fazenda que ela trabalhou durante... Estão me ouvindo? Sim, sim. Ela trabalhou durante 10 anos cuidando de um filho de um senhor, de um fazendeiro, e ela conseguiu sua carta de alforria que foi concedida pela fazenda. Então, em certo ponto, eu entendo que a fazenda não tinha como absorver, eu estou falando eu como pesquisador, não tinha como a fazenda absorver 1.200 libertos. Você vê que isso é o que eu pude observar. Aí ele fala aqui sobre os escravizados, aquela história de que os escravizados trabalhavam 3 dias por semana, mas me deixa dúvida sobre se essa carga horária nossa atual é fruto da industrialização. Olha, o que eu sei é que os escravos da Fazenda de Santa Cruz, eles tinham os finais de semana para si, para trabalhar no seu roçado, né, fazer atividades que eles queriam. Mas essa questão da rotina cotidiana dos escravos dependia muito de como o administrador da fazenda conduzia a escravaria da Fazenda Santa Cruz. Por exemplo, você pega o Inácio Garcia, que ele levava a escravaria à exaustão, onde é que tem revolta, tem a criação do quilombo do Garcia, ele sofre uma tentativa de assassinato, né? Já aí vem o Saldanha da Gama e já muda tudo, ele estipula um horário, por exemplo, os músicos trabalhavam até 2h30, das 7 horas da manhã a 2h30 da tarde. Então, você vê que isso dependia muito do administrador da fazenda. Ele está perguntando aqui se havia algum reconhecimento social dos músicos escravizados. Pelo que eu já analisei e observei, os músicos, eles tinham uma diferença do tratamento, simplesmente por ser um ofício que levava tempo para se aprender. Entendeu? Levava tempo para a pessoa aprender a ler o instrumento, tocar o instrumento, e era um ofício muito requisitado na fazenda. Diversas fazendas das regiões, barões, pessoas requisitavam a banda para tocar em diversos locais. Então, era uma renda muito grande para a fazenda. E ele fala aqui sobre o maestro liberto. Eu sei que teve um maestro que foi o Targínio José das Chagas, eu até encontrei relatório dele, ele falando sobre o coral que existia, o estado que as meninas, porque as meninas os negros, eles começavam a aprender com 8, 9 anos. Então, é muito interessante que ele explica como era o processo de educação musical. Você vê partituras que eles cantavam em latim, entendeu? Então, mas se ele foi um desses fundadores desse 24 de fevereiro, eu não sei apontar, não posso dizer com propriedade se era. Eu sei que esses homens, esses maestros, eles tinham um grande, assim, eles eram figura de destaque, principalmente por saber música,
porque para você saber música tem que saber ler e escrever um mínimo. Então, não era igual outros ofícios, né? Eu estou trabalhando num livro, eu acho que o ano que vem vai sair, que eu vou falar só sobre a música na Fazenda de Santa Cruz. Vai soltando os spoilers pra gente aí, João, depois. Não, gente, olha só, pelo adiantado da hora, né, já são 9 horas, né, a música aqui em Santa Cruz é muito forte, a gente tem aí a banda da 24, né, hoje, né, ela tem, né, o grupo, né, é um ponto importante, sim, é cultural no bairro. A gente faz essa ligação com a história, vários textos lá do jornal Quarteirão, da história do NOP e tal. Eu queria deixar assim, para a gente já encerrar maravilhosamente, né, agradecer o Elias, o João, está em São Paulo, né? São Paulo. Deixa no chat aí, João, seu blog e o seu canal no YouTube também, que tem muita pesquisa também interessante, algumas a gente já até republicou, né, também do NOP. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, né, não deixa de ser uma resistência, né, conhecer e debater o tema, né, e para a gente justamente a partir disso, né, quanta coisa já foi falada, né, que já vai dar, e aí eu saio aqui com a satisfação, né, do Elias e do João, de vocês todos, né, da gente ter contribuído, de colocar nessa esteira do tempo, né, e essa negritude hoje, né, então, né, e a gente sai com a vontade, acho que é essa palavra, né, para não falar tesão, a gente sai com a vontade de pesquisar mais e de saber mais e de colocar mais esse protagonismo negro, né, e para isso a gente precisa estudar mais, né, e referenciar mais e dialogar mais com as outras ciências também, o pessoal da sociologia, conversar com os outros bairros, né, porque a gente, às vezes, por exemplo, da questão da Marambaia, eu até, desculpa a ignorância, eu não sei nem, Mangaratiba, né, Marambaia pertence, né, Mangaratiba, me ajuda aí, o Pituca. Do distrito de Mangaratiba. Então, tipo assim, até no Google, porque quando você vai no Google, né, não vai aparecer essa ligação, né, com São João Marcos, com Itaguaí. Então, quem tem que fazer essa ligação é a gente mesmo, né? E com Fazenda de Santa Cruz, com Porto de Sepitiba, né, com Cais Imperial da Fazenda. Então, assim, quem tem que fazer isso é a gente, né? E cabe da gente, né, colocar a gente, né, no lugar, ocupar. Né? E ontem eu participei de uma live e aí na fala eu terminei falando justamente disso, né? As pessoas fazem museus, né? As pessoas criaram o NOP, né, para falar de Santa Cruz, né, para falar da gente, né? E é para isso que a gente né? A gente está aí para falar da gente e se apropriar da academia, do que já foi produzido, enfim, do turismo, enfim, de tudo para se desenvolver, né, e melhorar a nossa vida. Para não delongar mais, então, agradecer a todo mundo, obrigado. Vou conversando com as meninas depois no particular para a gente fechar os detalhes e tal, né, do dia 1º. Adriana, Fátima, Pituca, Deca, quem mais está aqui? Enfim, eu estou me sentindo no Oscar, né? Eu não posso esquecer ninguém. Então, agradecer a todo mundo. Já o André, que está o nosso invisível aqui, a nossa mão invisível aqui na mediação, né, da conferência. E é isso, gente, a gente faz o que pode, e eu acho que, assim, eu estou saindo aqui muito, 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 muito feliz, né, da gente estar avançando, tá em pandemia, tá uma loucura, mas a gente consegue avançar, porque isso tudo passa, né, e o que a gente produziu, né, e o que a gente vai fincar nesse retorno, né, e nesse meio tempo é ótimo para a gente pensar,
né? Como não sei onde eu vi isso, né? Mas em momentos de crise a melhor coisa que se faz é estudar, né? Porque quando passar você já está diferente, você já atua de maneira diferenciada. Então eu vou encerrando, né? João e Elias querem falar mais alguma coisa para encerrar? Só agradecer mesmo, tá? Foi muito legal mesmo. Muito obrigado a todo mundo. Uma troca. João? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, gente. Então, assim, para não alongar muito, que não sei se já perderam o jornal, acho que já. Gente, muito obrigado, tá? A gente está muito feliz e é isso, o NOP, né? É assim que a gente faz essas conexões, né, dessas histórias conectadas. E vamos avançando, né, aos pouquinhos, mas sempre, né, parados nunca. Então é isso, gente. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado, João. E até dia 1º, gente. Até dia 1º. Adriana, beijo. Fátima, tá? Aí já podem se desconectando. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau, boa noite.